preocupados com seus investimentos no meio da crise? Não sabe o que fazer? Se você tem investimentos, é possível, eu diria até provável, que você viu o seu patrimônio ser consumido no meio dessa crise. E eu posso imaginar o tamanho da frustração de ver os frutos de tantos anos de trabalho, de ver o resultado, o lucro que tinha sido conquistado ir caindo ladeira abaixo no meio dessa pandemia. Fora a decepção de ter confiado no gerente do banco, em amigos, familiares, às vezes até num corretor mesmo, um assessor de investimentos de alguma corretora, e na hora que você mais precisava, ele não estava ali do teu lado para te ajudar, para ajustar os teus investimentos, para você passar por essa turbulência de uma forma mais tranquila. Mas tudo que a gente conversou até aqui são apenas resultados, sintomas, consequências, não é a causa raiz. Se você passou por isso, provavelmente é porque você não fez os ajustes na hora que precisava ter feito. Mas e se eu te dissesse que eu tenho clientes, que eu tenho alunos e eu mesmo ampliei o patrimônio mais nesses 6 meses de 2020 do que em todo o ano de 2019? E melhor ainda, mantendo a minha exposição a risco adequada ao meu perfil de investidor. Tudo isso porque eu soube aproveitar uma das grandes leis universais do dinheiro. O mercado se move em ciclos. Existem momentos de alta, momentos de baixa, momentos de alta, momentos de baixa. E você precisa saber como adequar o teu patrimônio, a tua estrutura de investimentos para surfar cada momento desse da melhor forma possível. Agora, para a conversa ficar boa mesmo, e se eu te dissesse como fazer isso? Seria bom, ótimo, maravilhoso. Mas como diria Jack, vamos por partes. Cara, que piada sem graça. Muita gente tem dito por aí que a renda fixa morreu. Eu discordo, eu não acho que ela morreu, eu acho que ela mudou. Mudou muito, mas mudou. Menos a poupança morreu mesmo, tá? Não é o objetivo desse vídeo entrar em detalhes sobre isso, mas uma coisa sobre a renda fixa precisa ficar muito clara. Ela continua tendo o seu papel na estrutura de uma carteira de investimentos. É ela quem vai fazer o papel de zagueiro, de defesa da carteira. Afinal de contas, no momento de crise, é melhor ficar no 0 a 0 do que ficar no vermelho. Assim como a renda variável também tem o seu papel dentro da carteira. Ela é atacante, ela traz rentabilidade. Não tem como você imaginar que vai ter aquela mega rentabilidade sem se expor aos riscos e à volatilidade do mercado. Sobretudo agora, com a Selic, com a taxa base da economia no piso histórico. Fato é, não existe time campeão se tiver só atacante. Como também não existe time vencedor se tiver só zaga. O segredo está no equilíbrio. Cada momento do mercado, desse ciclo econômico do mercado, esse equilíbrio precisa ser o quê? Reestruturado, rebalanceado. Dependendo do seu perfil de investidor, né, se é mais conservador, mais moderado, mais arrojado, você vai ter uma composição de classes de ativos, esses percentuais pelos quais o seu patrimônio vai ser investido diferentes. Então, alguém que é um pouco mais conservador tende a ter mais produtos de renda fixa. Alguém que é mais arrojado tende a ter mais produtos de renda variável, né? Mais ações, mais fundos imobiliários, alguns tipos de estruturas de operações estruturadas, talvez até algum tipo de alavancagem com o mercado futuro, tá? Então, cada perfil tem diferentes ativos e em quantidades diferentes também. Para te explicar isso na prática, eu já deixei aqui preparado um desenho representando a pontuação do Ibov em algumas datas importantes. O Ibovespa em janeiro de 2019 estava em 91.012 pontos. Em janeiro de 2020, na sua máxima histórica, chegou a 119.527 pontos. No auge da crise, em março de 2020, ele chegou a 63.569 pontos. E até ontem, dia 6 de julho, ele chegou em 98.937 pontos. Esse gráfico ele está representando para nós a saúde econômica, os ciclos, os momentos da economia, para a gente ter um parâmetro
e poder comparar diferentes perfis. Eu peguei uma outra folha que ela é meio transparentezinha e eu vou fazer 3 situações, uma em cada folha dessa transparente. Olha que coisa! Quem investiu apenas em renda fixa, no final de tudo, teve um ganho de 6%. Quem investiu apenas em renda variável, no final de tudo, teve um ganho de 8,7%. E quem fez os ajustes necessários no meio da jornada, chegou em 16,41%. A primeira situação vai ser um investidor que tem 100% dos seus investimentos em renda fixa. Ela foi para 106.257,28. Ainda 100% investido em renda fixa. Nós tivemos uma alta de 6,257% no patrimônio nesse período. Saiu de 100 mil, foi para 106, mesmo no meio da crise, sem nenhum tipo de preocupação. Vamos considerar agora um próximo cenário, onde 100% do valor investido está em renda variável. Então tá aqui com R$108.707,64. 100% investido em renda variável. Então, nota que ele está numa situação melhor do que da renda fixa, porque na renda fixa ele fez 6,25%. Aqui ele fez 8,707%, 8,7%. Agora nós vamos para o investidor que tem uma carteira blindada, que tem uma carteira inteligente. Ele começa com os mesmos 100 mil reais. Aqui do nosso exemplo, né? Tá aqui a bolinha dos 100 mil reais. Mas, pelo perfil de investidor dele, por ter sido bem orientado, o que ele fez? Ele colocou 50% do patrimônio dele em renda fixa, 50% em renda fixa, e colocou 50% em renda variável. Então, ele começa a nossa brincadeira com 100 mil reais. Esse é o tamanho da bolinha de patrimônio dele, sendo que 50 mil estão aplicados, investidos em renda fixa, 50 mil investidos em renda variável, ok? Temos lá o movimento ao longo do ano inteiro de janeiro de 2019, indo de janeiro de 2019 até janeiro de 2020. E o que acontece com a bola de patrimônio dele? A bola de patrimônio dele aumenta. Não aumenta tanto quanto se ele tivesse totalmente em renda variável. Mas aumenta. Aumenta para quanto? Vou colocar aqui. Essa bolinha vai aumentar para 117.993,77. Ok? Esse 117 mil, ele não aumenta 50-50. Por que ele não aumenta? Porque a renda variável sobe muito mais do que a renda fixa. E nesse caso em especial, eu já fiz as contas antes, o que acontece é isso aqui. A renda fixa, ela sobe um pouquinho, era 50 mil, agora ela se tornou 52.328,26 centavos, o que dá 40
4% de renda fixa. E a renda variável, que sobe mais rápido, mais forte do que a renda fixa, ela saiu de 50 mil que estava aqui era 50 mil, e veio para 65.665,51, o que dá 66% de renda variável. Ok? Aqui é o ponto. No momento que acontece isso, você concorda comigo que o perfil de investimento desse investidor, ele está sendo agredido? Ele está diferente do que deveria? Porque o perfil é 50% renda fixa, 50% renda variável. Nesse ponto, ele está se expondo a um risco maior do que o perfil dele permite. Ele está se expondo a um risco em renda variável de 66% do patrimônio. E o perfil dele foi, ele fez ali o estudo, né? Ele fez ali a análise e ele percebeu que era 50%. O que a gente vai fazer aqui? Ajustar a carteira. E aí eu vou botar uma setinha aqui, ó, para indicar o ajuste. Esse ajuste, ele vai manter os mesmos 117 mil, então a bolinha é do mesmo tamanho. Só que ele vai fazer o seguinte, ele vai vender ações, vender ativos de renda variável, sair de fundos de ações, sair de ativos de fundos imobiliários mais agressivos e vai comprar renda fixa, de forma que ele vai voltar para aquela configuração original de 50% de renda fixa e 50% de renda variável. Só que agora a bola dele de patrimônio, o tamanho do patrimônio dele não é mais 100 mil. Agora é quanto? 117. Só que esses 50% de renda fixa, eles agora são, na verdade, 58.996,88. E aqui, obviamente, a mesma coisa, né? 58.996,88. Ok? Então, temos um primeiro momento aqui. Separar um pouco melhor aqui. Temos esse primeiro momento, momento 1. Temos aqui o momento 2. E aí, o mercado sofre aquele movimento de queda e vai parar lá embaixo. E agora nós vamos para o nosso momento 3, que é lá em março de 2020. No momento 3, quando ele chega lá embaixo, com a crise, o que aconteceu com o patrimônio dele? Diminuiu. Não diminuiu? Diminuiu. Só que agora, ó, o patrimônio dele chega aqui embaixo com 90.775,52. O camarada totalmente renda fixa, ele chegou lá embaixo com quanto? 105 mil. O que está totalmente na renda variável chegou com quanto? 69. O nosso investidor inteligente chegou com quanto? Com 90 mil. Só que aqui, assim como foi na situação anterior, esses percentuais se alteraram. Agora, a renda fixa, como ela não cai, né, no nosso caso aqui, porque na prática a renda fixa pode cair, tá? Mas nesse nosso exemplo aqui, a gente está indo pelo trivial, né, pelo mais comum da gente entender. Como essa renda fixa ela subiu um pouquinho e a renda variável cai muito, o que aconteceu aqui? Agora esses percentuais viraram
35% de renda variável e a renda fixa 65% de renda fixa. Ok? Esse valor da renda fixa, ele foi para 59.398,74 e a renda variável foi para 31.376,78. Aí o que acontece? Como o nosso investidor é inteligente e ele sabe que ele está numa situação onde ele está correndo menos risco do que deveria, porque quanto de risco ele deveria correr? 50% do patrimônio, mas ele está correndo só de 35%. Ele vai fazer o quê? Um novo ajuste. E nesse ajuste, ele vai manter o tamanho da bola, mas vai reequilibrar. Ele vai se desfazer de ativos de renda fixa e comprar o quê? Ações. Comprar o quê? Ativos de renda variável. E reequilibrar sua carteira em 50% e 50%. Ok? Feito isso, o mercado sai lá de março de 2020, do auge da crise, e vem para o dia de ontem, aqui já em julho de 2020, que é a nossa situação 4, que é a situação final. O que aconteceu aqui, pessoal? Esse patrimônio subiu. A bola voltou a crescer. Só que assim como aconteceu nesse movimento de alta, nesse aqui de alta também, esses percentuais ficaram diferentes. A renda fixa cresce muito mais rápido do que a renda variável. Então, aqui voltou a preencher uma parcela da renda variável, da renda fixa. Então, esses percentuais aqui nesse final, que estavam em 50 e 50 depois do ajuste, eles vieram para 39% e a renda variável agora 61% renda variável, 39% renda fixa. E quanto que isso representou de patrimônio? Quanto será, pessoal? Eu já fiz as contas aqui e no nosso exemplo ele vai para 116.410,44 centavos. Isso representa uma alta sobre o capital original de 16,41%. Olha que coisa! Quem investiu apenas em renda fixa, no final de tudo, teve um ganho de 6%. Quem investiu apenas em renda variável, no final de tudo, teve um ganho de 8,7%. E quem fez os ajustes necessários no meio da jornada, chegou em 16,41%. E ajustando o seu perfil de risco, sem nem tomar mais risco do que deveria e nem ficar mais conservador do que deveria. Então, esse é o conceito básico dos ajustes. Isso aqui, didaticamente, a gente está dizendo que acontece num único momento. Na prática, à medida que o mercado vai subindo, você realiza um pouco de lucro daqui, compra ali, você vai fazendo esse ajuste ao longo da jornada. Ele não é de uma hora para outra, tá? Não é uma coisa repentina. Então é interessante que você tenha um apoio técnico que vai estar guiando essas movimentações táticas da sua carteira. A estratégia mantém-se a mesma, né? A estratégia olha para o longo prazo e ela não é tão influenciada por esses acontecimentos do dia a dia.
mas taticamente você consegue surfar essas ondas e ter resultados acima da média. Sabendo de tudo isso, chegou a hora de você ajustar o teu patrimônio. Procura alguém da sua confiança, alguém bom que vai poder te ajudar nesse processo, ok? E se esse conteúdo foi importante para você, se ele te ajudou a abrir os olhos para ajustar os teus investimentos, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar as tuas dúvidas, traumas, né? No que eu puder ajudar, conte comigo, eu estou junto com você nessa jornada, eu estou comprometido com você nessa jornada. Ok? Fique na paz de Deus, um forte abraço e fui!